Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você, um bom começo de semana. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Em destaque, começa a semana e começa também uma nova safra. Em destaque vai ter a nova safra brasileira 2017-2018, sobre a ótica do agricultor que trabalha com soja, que trabalha com milho, em relação aos valores praticados e muito mais. Recursos para o Plano Safra 17-18 já começam a ser liberados nesta segunda-feira. Leilões de milho da Conab são estendidos também agora para Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. E STF não autoriza a negociação de plantas da JBS para Minerva, na América do Sul. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E nesse último final de semana tivemos início, de maneira oficial, na safra 2017-2018. É quando o calendário abre. 1º de julho abriu o calendário da nova safra. Uma nova safra que, se por um lado ela não deve ser tão extensa, tão forte, pelo menos por enquanto, nas expectativas, quanto a temporada 2016-2017, deve ser sim uma temporada muito cheia. Uma temporada na qual o produtor rural vai começar com algumas características. Entre elas, vai ter o Plano Safra, que inclusive passa a ser liberado nesse dia 3 de julho, Plano Safra, da nova temporada, vai ter taxas de juros menores, que ainda que com queda, ainda são bastante elevadas. Os produtores rurais vão seguir nessa temporada 17-18, ainda com muitas questões de comercialização a serem resolvidas. Para a safra de soja, que foi bastante lenta e segue muito lenta da temporada 16-17, e também a de milho que passa por um forte problema por questão de não ter a garantia dos preços mínimos. Um outro fator também importante para o produtor rural são os armazéns totalmente abarrotados. Como temos uma grande safra de soja, a maior da história do Brasil, e uma grande safra de milho, igualmente histórica, não há onde colocar todos esses produtos e com isso os armazéns estão abarrotados e o milho, que é um produto de preço menor, em algumas regiões do país, está sendo estocado a céu aberto e aí a queda da qualidade, de qualidade de produto, de preços, fica ainda mais evidente. Um outro fator importante em relação a essa safra é que não é só o Brasil que produziu muito, mas o mundo todo, principalmente Brasil e Estados Unidos, e isso mostra uma situação de forte pressão em relação ao que acontece com a safra brasileira de soja e milho. Entre esses fatores que nós destacamos aqui no Agricultura BR, você vai ver a partir de agora como que deve ser a safra de soja e milho no Brasil nessa temporada 17-18. A única instituição a trazer esses dados foi o Departamento de Agricultura norte-americano em seu último relatório de oferta e demanda. Eu começo falando a respeito dessa safra porque há uma certa pontuação em relação aos produtores rurais de todo o país. É muito difícil você ter uma desaceleração nos investimentos entre uma temporada e outra. Entretanto, se não houver situações, principalmente para o milho, em relação a escoamento, para consumo, para exportações, é muito provável que nós vamos sentir essa situação nas próximas temporadas, com uma queda na produção no Brasil. Em resumo, essa é uma safra 2017-2018 que vem para o produtor rural numa situação de forte pressão, porque ele começa descapitalizado, ou menos capitalizado do que estava no início da temporada 16-17, isso sem nenhuma dúvida. Vamos começar os destaques falando a respeito então da soja. A única instituição a fazer levantamentos para a próxima safra foi o Departamento de Agricultura norte-americano. E aqui eu destaco o que o Departamento de Agricultura norte-americano estabelece, espera para o Brasil na temporada 17-18. Observe que nós temos aqui uma situação estimada pelo departamento que traz uma queda na estimativa de produção na ordem de 7 milhões de toneladas. Olha só,
pelo menos na estimativa de maio e junho, que foram as duas primeiras dessa temporada, traz para 107 milhões de toneladas, uma queda de 7 milhões de toneladas de produção de soja no Brasil, de acordo com os dados do Departamento de Agricultura norte-americano. Já as exportações brasileiras devem ficar em 63 milhões e 500 mil toneladas de soja. É um avanço. Se o Brasil realmente registrar 63 milhões e 500 mil toneladas de soja de exportação, o Brasil novamente sobe em relação à ocupação do mercado internacional. Em torno do consumo, é estimado 45 milhões e 700 mil toneladas. O que nos chama muita atenção aqui é em relação ao resultado desses dois componentes. Quando nós consideramos o que o Brasil vai demandar, né, o que vai ter demanda sobre soja brasileira, exportação mais consumo interno, nós chegamos a um número de 109 milhões e 200 mil toneladas de soja para a temporada 17-18, contra uma produção de 107 milhões de toneladas. O que nós acostumamos a perceber aqui, principalmente nessa temporada 16-17, é que ela realmente foi marcante. Teve toda a questão climática que ajudou muito, teve resultados de campo realmente muito fortes e ela marca uma virada na produção brasileira. Uma virada que aponta que o Brasil, a partir de agora, vai produzir realmente 3 dígitos em relação à soja aqui no Brasil. Isso mostra realmente um fortalecimento do produtor rural, mas principalmente em relação à ocupação dessa soja, né, a demanda sobre ela, uma ocupação muito maior do mercado internacional, com o Brasil cada vez mais consolidado em relação a ser o maior exportador de soja do mundo. O problema é que nós viemos com uma safra forte, devemos entrar numa outra safra forte e os Estados Unidos vêm com boas safras em sequência e isso realmente pesa nos valores internacionais da oleaginosa. Vamos comparar aqui agora a produção de soja da temporada 16-17 e também da 17-18. Observe que a cor verde nos traz a 16-17, o vermelho 17-18. Você observa que houve elevações em relação às previsões para a produção de soja. Junho, 114 milhões de toneladas sendo previstas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para maio, já na temporada 17-18, na cor vermelha, 107 milhões de toneladas. E, evidentemente, o Departamento de Agricultura norte-americano não mexe muito com as estimativas de produção de soja no Brasil para a temporada 17-18, que é uma safra que ainda está tendo aquisição de insumos, preparação, o produtor está realmente se preparando. Mas uma visão geral do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de acordo com sua metodologia, o Brasil vem para uma aplicação de tecnologia, de área e outros fatores que estão diretamente ligados à produtividade, muito parecida com a 16-17. Então, não deve ampliar investimentos, mas também não deve reduzir investimentos. Então, isso nos aponta para 107 milhões de toneladas, de acordo com o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que traz uma outra informação. Brasil, que já vem com uma forte expectativa de exportação na 16-17, deve ampliar na próxima safra, 17-18, em 1 milhão e 100 mil toneladas. Então, chega a 63 milhões e 500 mil toneladas. Essas aqui são as expectativas brasileiras de exportação. Na cor verde, a temporada 16-17, em maio e junho, e na vermelha, a da 17-18, também nos mesmos meses. Em maio, eram estimados 61 milhões e 900 mil toneladas de exportação de soja do Brasil. Em junho, subiu a 16-17 para 62 milhões e 400 mil toneladas. O Departamento de Agricultura norte-americano ainda acredita que o Brasil continuará ocupando forte espaço e vai ampliar, inclusive, essa ocupação no cenário internacional, subindo a temporada 17-18 para 63 milhões e 500 mil toneladas. E esse fator das exportações é fundamental, tanto para a soja quanto para milho, para um país que cada vez mais amplia a sua produção. Em relação à produção brasileira de milho, nada chamou muito a atenção do mercado nos últimos números divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para a safra 16-17, já era esperada uma elevação que aconteceu, mas esse crescimento na expectativa era claro diante da boa expectativa de produção da safra que está nos campos e avança nas atividades de colheita agora pelo país. Já em relação à temporada 2017-2018, os últimos levantamentos do órgão mantêm a expectativa em uma safra menor do que a atual. Vamos aos números então.
Acompanhe comigo na sua tela as projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a produção de milho do Brasil. Nas colunas em cor verde, você vê a projeção para a temporada 16-17 e na cor em vermelho para a safra 17-18. Em relação à temporada que está sendo colhida, 16-17, o órgão elevou do mês de maio para junho a expectativa de produção de 96 para 97 milhões de toneladas. Já em relação à expectativa quanto à futura temporada, a 17-18, o órgão manteve a sua projeção em 95 milhões de toneladas, portanto, uma projeção que já indica uma safra inferior à da temporada atual 2016-2017. No que diz respeito às exportações de milho feitas pelo Brasil, o órgão mantém a sua projeção para as duas temporadas. Veja que ela é estimada em 34 milhões de toneladas, tanto para a safra 2016-17 quanto para a temporada futura 2017-2018. E a gente segue falando sobre o Brasil. Vamos agora às informações sobre a temporada 2017-2018, que teve agora, nesta segunda-feira, entrando oficialmente a liberação dos recursos do Plano Safra. O governo federal anunciou no dia 7 de junho os recursos que serão disponibilizados, então, para o produtor da agricultura e pecuária do Brasil financiar a sua produção nesta nova temporada. Em resumo, foi divulgado um volume de recursos superior ao da temporada passada e taxas de juros menores. Vamos rever essas informações então. Veja comigo na sua tela que o volume de negócios, recursos de dinheiro que será disponibilizado é de 188 bilhões e 300 milhões de reais. Este volume diz respeito às linhas de financiamento de custeio, comercialização e investimento da safra e contempla vários setores da agropecuária do país. Este trata-se do maior valor da história para os recursos já disponibilizados pelo governo para cultivo e manutenção da safra no país. No que diz respeito às taxas de juros, houve redução em relação às taxas divulgadas no ciclo passado, mas essa redução não atendeu ao setor produtivo, que disse que elas ainda estão elevadas, de certa forma, para manter a atividade. Em relação às principais linhas de financiamento, a linha de crédito rural geral teve a redução nas taxas de juros para 8,5%. Linhas de financiamento para Pronamp também houve uma redução. Vamos aos números. Crédito rural, portanto, 8,5%, é 8,5% ali a taxa. Funcafé, linha de investimento para Funcafé, taxas de juros anual em 8,5%. Pronamp, que são as linhas de financiamento para o médio produtor, taxas anuais de 7,5%. PCA, que é o Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns, teve uma mudança significativa, uma redução nas taxas de juros para 6,5%, um bom incentivo para o setor no país, que encontra no déficit de armazenagem um dos seus grandes gargalos, e também o Programa Inovagro, que financia equipamentos de agricultura de precisão e outras tecnologias, também com uma taxa de juros a 6,5% ao ano. Os juros sobre as demais linhas de financiamento podem ser acessados pelo site do Ministério da Agricultura. E por falar em safra da temporada 17 e 18, muito está se vendo e se pensando sobre como que ela vai ser, principalmente no comportamento climático. É importante lembrar que a 16 e 17, que está bem resolvida, já resolvida totalmente em relação à soja e vem para um andamento realmente de ser recorde em relação ao milho, teve uma contribuição total do fator clima. Aí a questão agora fica principalmente para o início da safra 17 e 18, plantio da primeira safra, que boa parte dos estados brasileiros, produtores de soja, os inclusive mais fortes em relação à produção, tem início a partir do próximo dia 15 de setembro. Com isso, tem a expectativa em relação ao clima na primavera, no início da primavera brasileira, a partir da segunda quinzena de setembro, passa a ser muito relevante para o produtor rural. E é esse estudo que a Nadiara Pereira nos traz agora. Boa tarde, Nadiara.
Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesta época do ano, como é normal, o tempo fica mais seco no interior do Brasil, as chuvas ficam mais concentradas sobre o extremo norte, áreas litorâneas do Nordeste e chove também de forma mais frequente sobre o sul do Brasil. E para o mês de setembro, já período de início de plantio em alguns estados, é normal que a chuva retorne gradativamente para algumas áreas, especialmente do Sudeste e também do Centro-Oeste. Para este ano, o que a gente pode esperar para os próximos meses são chuvas acima da média para o centro-sul do Brasil, principalmente para os estados da região sul, e chuvas mais irregulares em algumas áreas do norte e também do nordeste. Agora, para o mês de julho, são esperadas chuvas um pouco mais volumosas aqui entre o sul, norte da Argentina e Paraguai, nas áreas em verde, onde chove mais, mas ainda assim a chuva deve variar entre a média, um pouco acima da média para este mês. A chuva, apesar de poder vir acima da média para o sul do Brasil, nada se compara aos temporais que ocorreram sobre a região durante o mês de maio e também no início de junho. Chove de forma intensa também no extremo norte do país, mas essa chuva não é o suficiente para atingir a média em algumas áreas e aqui na faixa leste do Nordeste também vai continuar chovendo de forma mais frequente, algo que é típico desta época. Já sobre o interior do Brasil, na área em branco do mapa, não tem previsão de chuva significativa. O mês de julho é um dos meses mais secos sobre o interior do país. No mês de agosto, a situação não muda muito. Tempo bastante seco nesta área em branco do mapa, mas vai chover de forma frequente aqui entre a região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, o mês de agosto promete ser mais úmido do que o normal. Vai continuar chovendo aqui no extremo norte do país, em áreas litorâneas do Nordeste, mas em boa parte dessas áreas a chuva não atinge o volume normal para a época do ano. Como a gente observou aqui, a chuva ela deve ficar acima da média em partes do centro-sul do Brasil, então o mês de setembro já começa com solo mais úmido nestas áreas, principalmente em áreas produtoras de São Paulo, Paraná e também Mato Grosso do Sul. E para o mês de setembro, já uma época que é comum que a chuva comece a aumentar aqui sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, a gente observa esse retorno gradativo da chuva. Ainda são esperados volumes mais expressivos sobre os estados da região sul, mas aos poucos a chuva volta a ganhar força aqui também sobre o interior do Sudeste. Já deve atingir boa parte, principalmente do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também boa parte aqui do Centro-Oeste do Brasil. Os maiores volumes devem ocorrer na segunda quinzena e vão recuperando gradativamente a umidade do solo para o plantio de grãos da próxima safra de verão. No entanto, a chuva ainda de setembro não será o suficiente para garantir os altos níveis de umidade no solo e a chuva ainda ela ocorre alternada com períodos longos de tempo seco. A partir do mês de outubro é que a chuva deve se firmar mais sobre o interior do país e aí sim garantir boas condições para o plantio e desenvolvimento das lavouras de grãos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E entrou em vigor no último sábado, dia 1º de julho, o período de vazio sanitário da soja para mais 4 localidades do país. São elas, veja comigo, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e também o Distrito Federal. Nessas 4 localidades fica proibida a presença de planta viva de soja, seja ela plantada ou chamada de soja guaxa, aquela que nasce voluntariamente, até a data do dia 30 de setembro. Além desses estados e do Distrito Federal, outros 5 estados brasileiros já estão em fase de período de vazio sanitário da soja também. Por lá, essa época começou um pouquinho mais cedo. Veja quais são eles. Estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Nestes 5 estados, o vazio começou no dia 15 de junho e segue até a data 15 de setembro. Maranhão, Bahia e Pará também adotam o período de vazio sanitário da soja, mas essas 3 regiões, ele começa um pouquinho mais cedo. Mais detalhes sobre o período de cada estado você encontra no site Consórcio Antiferrugem. E por aqui a Agricultura BR destaca agora os preços da soja no Brasil. E olha só, o mês de junho foi marcado por um equilíbrio nos valores da soja por conta do dólar. O dólar segurou de fato a relação da soja aqui no Brasil, quando consideramos 2 fatores principais em relação ao preço: soja negociada em Chicago e também o dólar no Brasil. Entre os destaques que nós podemos trazer, nós podemos destacar o seguinte fator. Primeiro,
soja em Chicago, que está sendo muito posicionado em relação ao clima nos Estados Unidos para o desenvolvimento no meio oeste norte-americano. Expectativa para as próximas 3, 4 semanas é de que se tenha poucas chuvas ou chuvas menores do que se tinha em períodos anteriores. Isso é o que acredita parte dos investidores e também parte dos meteorologistas. Também há uma divisão que tem acreditado que as chuvas serão mais frequentes do que nos últimos anos e esse período que é considerado seco para os norte-americanos vai ter mais chuvas. Isso mexe com a soja, com os preços da soja em Chicago nas posições negociadas. E durante um bom período, essa foi a crença principal. Isso fez com que soja, que ameaçava até testar ali próxima a $10 o bushel nas posições de mais curto prazo, caiu bastante. Soja em junho chegou a ser negociada a $9,11 por bushel, de acordo aqui com os dados e o acompanhamento da Agricultura BR. Mas o que fez a soja não recuar tanto assim foram os escândalos políticos no Brasil. Aí você em casa pergunta, mas Fabiano, você falou que é o dólar? Sim, é que o dólar fica nervoso, a moeda norte-americana. Na verdade, o mercado fica muito nervoso e aí há uma fuga para o dólar. Na verdade, não é uma busca pelo dólar, e sim uma fuga do real, é o que nós vimos acontecer durante o mês de junho, com um pouco mais de evidência por conta dos problemas políticos internos no Brasil. Mas vamos enxergar na tela aqui, nós vamos ver o preço da média nacional. Aqui eu tenho na primeira parte desse gráfico, você vê aqui o indicador Soja Brasil para 30 dias, portanto, é o acumulado do mês de junho com alta de 1,97%. Isso aconteceu por quê? Por conta do dólar. Quem que forma o preço aqui? Nós temos a formação de preço para enxergar esse indicador. Os 10 principais estados produtores de soja no Brasil, a influência do dólar comercial no país e também o contrato de julho lá na Bolsa de Chicago, que nós consideramos para chegar aos valores. Você observa que no dia 1º de junho o valor de saída eram R$ 59,82, no dia 12 chegou ao maior valor dessa série, a R$ 62,45, no dia 22 de junho caía para R$ 60,77, mantinha no dia 27 R$ 60,80 e fechou o mês a R$ 61,00 a saca de 60 quilos, nada mal depois de começar um mês abaixo de R$ 60,00 a saca de 60 quilos. E olha o que nós temos aqui de acompanhamento, um dólar que realmente ajudou muito na questão da formação de preços aqui no país. Nós tivemos o dólar a 3,24 no começo do mês, no dia 12 chegava a 3,31, no dia 22, R$ 3,33, no dia 27 de junho, R$ 3,31, fechou o mês a 3,31 mais 3. Então, um certo equilíbrio para o dólar comercial no Brasil, que manteve os patamares de preço durante boa parte do mês passado, acima de R$ 3,30. Porque soja em Chicago não ajudou muito. Teve 9,12 no começo do mês, chegou a 9,31, aí chegou a arrasar fundo. No dia 22 de junho foi a R$ 9,04 por bushel. $9,04 por bushel, foi o valor da soja em Chicago. No dia 27 de junho chegava a $9,11 o bushel, para no dia 30 de junho fechar em $9,42 por bushel. Aqui nós consideramos a posição de mais curto prazo em relação à soja em Chicago, contrato de julho, que teve já nos últimos dias desse último mês já muita migração dessas posições para a posição negociada em agosto. E na última sexta-feira havia muita expectativa em relação ao relatório que confirma a área cultivada com as mais variadas culturas nos Estados Unidos pelo Departamento de Agricultura daquele país. Você viu aqui na Agricultura BR, no finalzinho do programa, como é que fechou soja, acabou indo para uma alta mais forte, porque os valores que foram declarados pelo Departamento de Agricultura norte-americano vieram para uma ligeira correção em torno da expectativa inicial com a área de soja naquele país. Eu vou explicar. Haviam duas correntes em relação ao que poderia
poderia ser apresentado em relação à área a ser ocupada com soja. Em uma delas, é aquela que praticamente não havia alteração de área, na qual se acreditava que se tivesse alguma alteração, essa alteração seria muito pouca, de 10 mil hectares, é isso mesmo, 10 mil hectares em toda a área de cultivo de soja norte-americana, frente àquilo que era apresentado no início da safra. Havia uma outra corrente. Essa corrente já era mais pessimista em relação ao que poderia acontecer com os preços, porque ela acreditava que poderia ter um aumento na área cultivada com soja de 120 mil, 150 mil, há quem diga que chegava até 170 mil hectares essa área a mais nos Estados Unidos. E acabou se confirmando naquilo que era a melhor situação para o mercado. Uma pequena área, 10 mil hectares apenas, que foram confirmados a mais sobre a perspectiva inicial de lavoura. Você vai ver agora no gráfico que ele nem chega a mudar o gráfico. Olha só, na cor verde nós temos a temporada 16-17 e aquilo que era a expectativa inicial. Olha só, temporada 16-17 teve uma área total de 33 milhões 750 mil hectares de cultivo. 17-18 começou com 36 milhões 210 mil hectares, era a área prevista. E o chamado acreage, ou essa área confirmada agora pelo relatório, 36 milhões 210 mil hectares. Aí o pessoal que está em casa falou assim, mas você não falou que aumentou 10 mil hectares? Aumentou, mas esse aumento é tão pequeno que ele não surge no gráfico. 17-18 foram 36 milhões 211 mil hectares, aqui no início da safra, e aqui no relatório confirmou 10 mil a mais, chegando a 36 milhões 215 mil, 216 mil hectares ocupados com soja nos Estados Unidos. A diferença foi tão baixa que ela nem chega a aparecer no gráfico. E isso acabou ajudando bastante o fechamento do mês de junho em relação aos valores de negócio com soja na Bolsa de Chicago. Outra novidade em relação ao complexo soja dos Estados Unidos é de que o Departamento de Agricultura do país confirmou nesta segunda-feira vendas de farelo de soja para o México dentro da atual temporada, mas também para a temporada futura 2018-2019. Ao todo foram relatados mais de 120 mil toneladas de farelo negociados. Veja só, em relação à entrega para a temporada atual, 17-18, foram vendidas 92.540 mil toneladas. Já em relação à entrega para a temporada futura, 2018-2019, o Departamento de Agricultura do país informou vendas de 28.110 toneladas, portanto, totalizando 120.650 toneladas de farelo de soja para o México. Bom, muita novidade rondando o cenário internacional da soja, então, em especial o dos Estados Unidos. Vamos acompanhar agora como que o mercado reage, então, a todas essas notícias. Veja que a soja negociada em Chicago sobe com muita força nesta segunda-feira, diante de tantos números novos para o mercado digerir. A soja para entrega em julho vem cotada agora $9,68 mais 75 por bushel, sobe 2,81% agora, vem na cotação máxima do dia. Já a soja para entrega em agosto opera $9,74 por bushel, alta para essa posição de 2,85%. As posições de setembro vêm com 2,86% de alta, negócios a $9,77 mais 75 por bushel, e a soja para entrega em novembro sobe mais de 3% agora, vem cotada próxima à cotação máxima do dia a $9,84 mais 50 por bushel. Altos e baixos em soja em Chicago, mais uma vez, começa a aparecer, principalmente a posição de novembro, que é onde está precificada a safra norte-americana, começa de novo a apontar para um cenário próximo a $10 por bushel, que é a previsão inicial do Agricultura BR. Tivemos fortes quedas, é verdade, mas temos aí essa reação que aponta mais uma vez para esse cenário. É importante lembrar que no final do dia de hoje teremos mais um relatório de acompanhamento de lavouras, como acontece toda segunda-feira, e ele, claro, traz uma situação diferente para o mercado.
Por falar em mercado, vou falar sobre o dólar comercial, forma o preço da soja aqui no Brasil. O dólar comercial já com uma situação doméstica aqui brasileira em relação à política nacional um pouco mais tranquila e principalmente com poucos negócios no país. Hoje, pelo menos no início desta segunda-feira, fazia com que o dólar caísse. Aliás, uma queda que era contida pelo dólar, que vai se valorizando frente a outras moedas pelo mundo, principalmente moedas de países emergentes. Vamos saber como é que vem o dólar agora. Dólar continua em queda, essa queda é menor por conta do dólar subindo fora do país. R$ 3,30 mais 7 agora, com queda de 0,21% para a moeda norte-americana. E o programa Mercado Futuro, um dos mais tradicionais do Canal do Boi, está completando nesta segunda-feira 15 anos de história. E é uma semana comemorativa. Antônio Resch esteve sempre à frente do programa, cuidando disso, e está de aniversário, Juliana. Ele que é tão tradicional aqui no programa, 15 anos de programa, e no qual esses 15 anos com Antônio Resch, que deve estar fazendo uns 30 e poucos anos também, não deve estar muito mais velho que isso, mas o Antônio Resch está aqui conosco, já deu aquele sorriso dele. E Resch, eu lembro do programa Zebu para o Mundo, hoje eu estava até acompanhando você e o Crozara na participação, e eu lembro que vocês participavam, antigamente o Antônio Resch ficava ali no meio do pitch, quando tinha as pessoas negociando lá na Bolsa, e o Crozara chamava ele e falava assim, fala Resch, e eu sempre tive vontade, cheguei a fazer isso uma vez no Bom Dia Produtor, Antônio Resch, mas parabéns para você, parabéns para toda essa equipe, a Júlia principalmente, que faz o Mercado Futuro ser esse programa de tanta tradição aqui no Canal do Boi. Antônio, como é que ficou esse programa? O que esse programa significa para o agronegócio brasileiro, principalmente? Ele tem um forte peso. Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano Reis, Juliana Comparim, não decorei o seu sobrenome. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelos parabéns, enfim. Eu também adorava entrar no programa do Crozara, ali do Pregão. Aquilo ali, um dia que você estiver por aqui, eu te conto, tem histórias inacreditáveis ali. Aconteceram histórias inacreditáveis ali no Pregão. Rapidamente, com relação aos 15 anos do programa, evidente, Fabiano, você é jovem. Muito obrigado pelos meus 30 e poucos anos. Tá? O Crozara chutou um pouco alto, 89, né? Mas, enfim, com as tecnologias hoje, Fabiano, e você é um jovem, a Juliana também, o que acontece é o seguinte, você tem que, junto do programa que eu faço aqui há 15 anos, você também já faz um tempão aí o Agricultura, você tem que atender o teu agricultor. E atender de que maneira? Da maneira que ele está usando hoje. Quer dizer, hoje ele tem o WhatsApp, hoje ele tem... Enfim, essas facilidades todas, eu não vou ficar repetindo o nome de tecnologia aqui. Então a gente acaba sendo um elemento, mais uma ferramenta para o agricultor. Nesses 15 anos de programa, evidentemente o programa mudou muito. No começo eu só falava de mercados, como você fez agora há pouco, você e a Juliana, que eu estava acompanhando uma excelente análise do que aconteceu com a soja. Hoje ela teve um soluço aí, já está quase batendo na porta dos 10 de novo. Então depois foi mudando o programa. E foi mudando porque foi em cima dos e-mails, do que eu recebia das pessoas, e recebo até hoje, que eu vou adaptando. Talk show, mudou o cenário, antes era numa bancada, agora é aqui, e assim vai. E são 15 anos de muita alegria pela equipe que o Canal do Boi tem. Eu estou muito feliz hoje, estou grato a vocês dois, grato ao Crozara, grato ao Walter, que eu entrei às 8h30, 9 horas da manhã. Vou comemorar, estou na minha aqui. Vamos ver quanto tempo mais a gente consegue levar esse barco adiante. Muito obrigado a vocês, bom programa aí e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Resch, obrigado pela participação, sempre na elegância padrão do Antônio Resch. Aliás, estamos até inventando aqui para o Resch trabalhar um pouco mais, né, Juliano? Quem sabe não participa mais vezes conosco aqui no Agricultura BR. Obrigado, Antônio Resch, e toda a equipe do programa Mercado Futuro. E por aqui nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta a falar de milho. Você vai ver que os leilões de apoio à comercialização do cereal feitos pela Conab serão agora estendidos para Mato Grosso do Sul, Goiás e também Distrito Federal. Aproveite para esse tempo para entrar em contato conosco, nós vamos para o intervalo comercial. Entre em contato, envie para sua mensagem, sua opinião, foto, vídeo da sua propriedade para o Facebook, para o Twitter ou pelo número do WhatsApp 67996562266. Nós voltamos já. Estamos de volta e o produtor rural do Brasil está de olho no clima, tem muita atividade no campo acontecendo, em especial em relação à colheita do milho de segunda safra. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para o milho que está sendo colhido. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Uma massa de ar seco e frio predomina sobre o centro-sul do Brasil, garante tempo aberto e também deixa as temperaturas mais baixas. Com esse tempo mais seco, a umidade no solo segue em declínio. A gente observa que os níveis já variam entre 60% e 70% na área em azul do rosa, quando no início do mês de junho, esses níveis chegavam até 100%. Só que na segunda do mês de junho, a chuva diminuiu, o solo voltou a ficar um pouco mais seco. E também apresentamos aqui um solo bastante seco em algumas áreas aqui de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, onde aí sim o nível de umidade no solo chega até abaixo dos 10%, porque nestas áreas a chuva já cortou em meados do outono, como é típico da época do ano. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de tempo bastante seco aqui sobre o interior do centro-sul do Brasil. Isso vai beneficiar as atividades no campo, em especial a colheita do milho segunda safra. Mas para o final de semana deve voltar a chover em algumas cidades aqui da fronteira do Rio Grande do Sul, mas é uma chuva de fraca intensidade e ainda são esperados alguns episódios de chuva sobre o Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Nesta semana vai fazer bastante frio ainda durante as madrugadas entre o sul e o sudeste, só que é um frio que não deve trazer risco de geadas para áreas produtoras. E quanto às chuvas para a próxima semana, a expectativa é que os episódios voltem a ocorrer aqui sobre o sul do Brasil, mas serão chuvas de baixos volumes de água, que não devem impactar muito nas atividades no campo. Deve chover também no extremo sul de Mato Grosso do Sul, de São Paulo e em toda a faixa leste do sudeste. Aqui no interior, na área central do Brasil, o tempo vai permanecer mais seco e isso beneficia as atividades de colheita do milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui o Agricultura BR segue trazendo em destaque agora o milho e agora falando sobre os valores praticados pelo país. Começando pelo sul do Brasil, estado de Santa Catarina, nos últimos 15 dias, é um grande consumidor de milho e por isso lá o valor do milho tem um peso bem forte na formação dos preços do complexo carnes, principalmente cadeias produtivas da carne suína e de frango. Observe que no dia 18 de junho o valor era de R$ 26,00 a saca de 60 quilos, mantinha esse valor no dia 23 e também no dia 28. Já encerrava o mês a R$ 25,50 e abriu agora, esse mês de julho, dia 3, a R$ 25,50. Portanto, registro de queda de 1,92% para a saca de milho em Santa Catarina. No estado do Rio Grande do Sul, a queda também vem acontecendo no acumulado desses últimos 15 dias. Ela chega a quase 2%, vamos acompanhar. Veja comigo na tela que no dia 18 de junho, cotação do milho no Rio Grande do Sul era de R$ 25,50 a saca. Já no dia 22 subia para 26, mas depois voltava a cair, fechando na data do dia 26 do mês em R$ 25. Essa cotação se mantém assim neste início do mês de julho, registrando, portanto, perda de 1,96% em 15 dias. Já o estado do Paraná, o segundo maior produtor de milho do país, a queda é bem mais forte. A queda passa de 12% nesse período considerado em relação aos 15 dias. É o que você acompanha comigo. Trazemos aqui em destaque o estado do Paraná, que nos últimos 15 dias registra a queda de 12,5%. No dia 12 de junho, valor de R$ 24,00 a saca. Dia 23 caía para R$ 23,00, mantinha esse valor no dia 27. Dia 30 de junho vinha para R$ 21,00 a saca. Dia 3 de julho também. O que acontece agora
Agora, e principalmente o estado do Paraná, ele é bem expressivo nesse aspecto, é o segundo maior produtor do país. Esses estados que produzem mais tendem a ter quedas ainda mais fortes. Na verdade, os recuos para a saca do milho, o valor do milho que tem sido registrado até agora, pode-se considerar que estão apenas começando. Devemos ter outras quedas ainda mais expressivas. É por isso que algumas ações da Conab, do governo federal, em relação a garantir preço mínimo, são tão importantes para o produtor rural brasileiro. Pois é, na região centro-oeste do país, o preço praticado pela saca do milho já está abaixo do valor mínimo estipulado pelo governo federal, que é de R$ 19,21. Diante dessa situação, que deixa o produtor muito preocupado em relação à remuneração pela sua produção, o governo federal já vem intervendo no mercado do Mato Grosso desde o mês de abril. Ele realiza leilões de apoio à comercialização para garantir que o produtor rural receba pelo menos o mínimo pela sua produção. A situação agora se estende para os demais estados da região centro-oeste do país. De acordo com as entidades que foram atrás do Ministério da Agricultura para buscar esse apoio, a Conab vai agora realizar leilões também para Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A primeira rodada acontece já nessa semana, dia 6 de julho, na próxima quinta-feira, e serão ofertados prêmios para milho leiloados em modalidade PEPRO e modalidade PEP. Vamos acompanhar então qual é o volume desse milho que vai ser premiado. Veja que para o leilão da modalidade PEPRO, que é aquela que beneficia o produtor, serão ofertados 720 mil toneladas do cereal. E a divisão é a seguinte: 240 mil para Mato Grosso, 240 para Mato Grosso do Sul e 240 mil toneladas para o estado de Goiás e Distrito Federal juntos. Já em relação ao leilão PEP, que é voltado à indústria, quando o governo paga um valor a mais para aquela indústria que compra o produto pelo valor mínimo estabelecido pelo governo federal, aí tem também uma seguinte divisão. Veja só, volume total de negócios será sobre 180 mil toneladas, sendo 60 mil para Mato Grosso, 60 mil para Mato Grosso do Sul e os 60 mil toneladas restantes divididos entre Goiás e o Distrito Federal. Os editais destes leilões que acontecem, eu reforço, nesta quinta-feira, dia 6 de julho, já estão disponíveis para ser acessados pelo site da Conab. Vale ainda lembrar que para participar destes leilões é obrigatório ter o cadastro no sistema eletrônico da companhia. Por aqui a Agricultura BR traz para você os valores negociados no mercado futuro do milho. Você acompanha conosco como é que vem os posicionamentos. Temos hoje posição de setembro. Aqui dá todas as posições negociadas, você observa até pelo volume de contratos negociados, que aqui importa é setembro, é onde está também precificada a safra brasileira. Uma pequena parte dela, evidentemente, porque nós temos poucos negócios no mercado futuro brasileiro. Então vamos direto para setembro. Aqui nós estamos vendo um número que é difícil de ver, tantos contratos negociados, mas são 5.880 contratos negociados hoje, nesta segunda-feira, a R$ 26,30 a saca de 60 quilos, são os últimos negócios, vem com uma alta de 2,61% neste momento, então maior volume, também maior concentração, liquidez total apenas nesta posição para o milho negociado no mercado futuro brasileiro. E a gente comentava há pouco sobre o preço do milho na região centro-oeste do país. A gente fala agora em especial para o estado do Mato Grosso. Isso porque o que pressiona os valores é o avanço das atividades de colheita. Por lá, a safra anda muito bem, as atividades estão a todo vapor. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a colheita chega agora a quase 30% da área total cultivada. Veja que ela evolui de 19,6% no dia 23 de junho para 29,2% na última sexta, dia 30. Isso mostra um avanço de quase 10 pontos percentuais em uma semana. E na comparação com o que se tinha nessa mesma época do ano passado, o ritmo deste ano também está um pouquinho à frente, já que no dia 30 de junho de 2016, a área colhida chegava a 25,7%. A produtividade das lavouras de milho do estado do Mato Grosso nesta safra é bem melhor que do ciclo passado, que sofreu com estiagem, mas não é
não está entre as melhores já realizadas pelo estado. Ainda assim, é bem elevada, fica em 98,8 sacas por hectare, uma estimativa de produção de cerca de 28 milhões e 100 mil toneladas do produto. Em reflexo do aumento dessa produção, é claro, o preço vai lá embaixo. A gente já viu aqui nessa edição que o governo federal tem intervido no mercado mato-grossense para ajudar o produtor a receber pelo menos o valor mínimo pela sua produção. Olha como estão os preços hoje em dia e a comparação com o que acontecia nessa mesma época do ano passado. Na data 30 de junho de 2016, preço médio da saca do milho no Mato Grosso era de R$ 27,25, elevada, é claro, por conta da estiagem que quebrou a safra do cereal no Brasil. A queda em relação a esse ano é muito forte. Na data atual já são R$ 13,68 na média, de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E tivemos a confirmação diária para as culturas norte-americanas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na última sexta-feira. Em relação ao milho, foi confirmado, evidentemente, uma redução, que isso era o esperado. Acontece que inicialmente a expectativa era de uma queda frente à área ocupada com milho na safra passada de 4%, queda de 4%. Foi confirmado os números de ontem em 3%. Algo que nós vamos confirmar agora. Você confere comigo aqui na tela, no gráfico, o que aconteceu com esse plantio do milho. Na cor verde, a temporada 16-17, que teve uma ocupação de 38 milhões e 40 mil hectares. Na 17-18, se observa que teve o cultivo de 36 milhões 420 mil hectares, era a expectativa inicial para a safra. Foi confirmado agora pelo relatório, que você observa na cor vermelha, 36 milhões 780 mil hectares. Essa situação aqui, ela nos mostra uma área um pouquinho maior do que aquilo que era esperado inicialmente pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que acreditava, portanto, numa área de cultivo que pudesse ficar aí 4% inferior à área que foi ocupada uma temporada antes. Ficou 3% inferior. Isso influencia os negócios no mercado. Outra coisa que influencia são os dados que são apresentados diariamente pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Entre eles, eu destaco agora o relatório de hoje que apresentou vendas de exportações avulsas, ou seja, vendas avulsas feitas pelos norte-americanos, que confirmaram novas vendas. Vendas agora para a temporada 17-18 e 18-19 de milho norte-americano. Observe aqui conosco, mais uma vez, o destino é México. Para a temporada 17-18 foram vendidas 22.860 toneladas de milho. Para entrega na temporada 18-19, 91.440 toneladas, com um total combinado aqui de 114.300 toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, que informou hoje o mercado essas novas vendas. Vamos saber agora como é que o mercado internacional do milho em Chicago, ele reage a esses dados, esses números importantes em relação ao milho norte-americano. Veja comigo aqui, temos alta expressiva para milho em Chicago. Posição de julho sobe 3,91%, 3 dólares 85 centes o bushel. Nós temos setembro a 3 dólares 95, mais 75, alta de 3,87%. Dezembro, 4 dólares 6 centes mais 75, alta forte de 3,76%. E março de 2018 a 4 dólares 15 centes o bushel, a 3,61% de alta. Portanto, temos altas aqui de quase 4% hoje para o milho, que vem nos valores mais altos negociados nesta segunda-feira pelo mercado norte-americano. E no próximo bloco a gente fala sobre café e uma orientação do Conselho Nacional do Grão aos cafeicultores
para não dar ouvidos às especulações de mercado. Você tem ainda informações do quadro Agroações de hoje, que vai mostrar que o STF, o Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão da Justiça do Distrito Federal em não permitir a alienação ou venda das unidades do JBS para o Minerva no Paraguai, Uruguai e Argentina. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora para destacar o que vem acontecendo com a colheita de café. O clima mais seco em boa parte do país tem ajudado no procedimento das atividades de campo. Entretanto, no Espírito Santo tem tido algumas questões ligadas à umidade do café. Quem fala a respeito deste assunto é Nadiara Pereira. O tempo seco continua beneficiando as atividades de colheita do café na maior parte das áreas produtoras. Somente no Espírito Santo que vem chovendo de uma forma mais intensa e frequente. E nesta semana ainda são esperados alguns episódios de chuva. Apesar de fraca intensidade, o excesso de umidade ainda pode ser um problema, principalmente para a secagem dos grãos. Agora, nas áreas produtoras do norte do Paraná, do interior do Sudeste, de Rondônia e também do interior da Bahia, a previsão é de tempo seco que beneficia tanto a colheita quanto a secagem dos grãos de café. No decorrer do segundo período, a situação não muda muito. A chuva até se espalha aqui pelo sul do Brasil, mas não chega nas áreas produtoras de café do norte paranaense. No interior do Sudeste, o tempo permanece seco e ainda chove sobre o Espírito Santo. Mais uma vez, não são esperados grandes volumes de água, mas em alguns momentos a umidade ela pode atrapalhar as atividades de colheita sobre o estado capixaba. No interior da Bahia e também sobre o estado de Rondônia, o tempo seco segue predominando nesses próximos 10 dias. E no terceiro período, do dia 14 ao dia 16 agora de julho, chove ainda no extremo sul do Brasil, no extremo norte, em áreas litorâneas do Nordeste. Só que em praticamente todas as áreas produtoras de café do Brasil, até mesmo no Espírito Santo, esse período será marcado por tempo seco, o que favorece as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Com a colheita do café ganhando corpo pelo Brasil, o Conselho Nacional do Grão lembra que começam agora as especulações de mercado em relação ao tamanho da safra e orienta o produtor para que não dê ouvidos a estes debates e sim foque na atividade da sua boa gestão. O Conselho Nacional do Grão acredita que essa safra de 2017 do Brasil seja de cerca de 45 milhões e meio de sacas de 60 quilos do grão, um volume próximo ao estimado pela Conab. Mas o Conselho lembra que a certeza vai vir apenas por volta do mês de setembro, quando as atividades de colheita estarão próximas ao final e aí sim será possível enxergar melhor, com mais clareza, o tamanho da safra 2017 do grão. O Conselho comenta ainda que o mercado, mesmo em meio a incertezas da safra atual, já começa até a trazer uma especulação em relação à safra 2018 de café do Brasil e já se fala em uma super safra do grão. De acordo com a entidade, essa situação é incabível no mundo real. O Conselho deixa um recado aos cafeicultores do Brasil. O Conselho volta a orientar os produtores para que evitem participar desse exercício de futurologia, pois são os cafeicultores os mais desguardados e os que mais tendem a perder. Em relação a esse assunto, o órgão recomenda que o produtor faça a boa gestão e trabalhe ciente da realidade de seus custos de produção, planejando e realizando seus negócios sempre que o mercado apresentar momentos de rentabilidade, de preços superiores aos seus gastos. O Conselho afirma ainda que segue em contato com a Conab e com o Ministério da Agricultura para garantir que sejam divulgados o quanto antes os estoques do produto no país, para dar mais clareza ao mercado e também para garantir as políticas de garantias de preço para o cafeicultor no ano que segue. Ainda nessa edição, a gente fala sobre a área de algodão nos Estados Unidos, que foi confirmada em 25% maior na comparação com a safra passada.
Você vai ver daqui a pouco também que a Conab inicia uma nova etapa na fiscalização dos estoques brasileiros. É o que nós vamos trazer daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E os estados de Mato Grosso, Paraná e Tocantins recebem, a partir desta segunda-feira, a fiscalização dos estoques públicos de milho e também de trigo. Essa fiscalização é realizada pela Conab, vai seguir até o próximo dia 17 e o objetivo maior é fiscalizar 23 armazéns públicos e privados. Vamos aos dados divulgados pela Conab, trazemos aqui o que tem sido colocado por mais essa etapa de fiscalização de estoques públicos. As culturas que serão atingidas é o milho e o trigo. Ela vai acontecer até o próximo dia 14 de julho. O volume esperado de 492.100 toneladas, meta de 23 armazéns. Aqui uma questão interessante é que no estado do Paraná deve haver o cadastramento, os técnicos vão aproveitar para fazer o cadastramento de 18 novas unidades. De acordo com a Conab, nas 3 primeiras etapas do ano foram inspecionados 272 armazéns localizados em todas as unidades da federação. Nas vistorias, os técnicos da Conab fiscalizaram 1.600.000 toneladas. A expectativa ainda da estatal é que se tenham ainda essas fiscalizações até novembro em 2 novas etapas de fiscalização dos estoques públicos nacionais. As cotações do trigo seguem subindo no sul do Brasil, mesmo diante de uma boa colheita em 2016, de importações elevadas e exportações muito baixas. Isso acontece porque os vendedores do cereal estão retraídos do mercado e, com a demanda aquecida aqui no país, aquele produto que é disponibilizado e tem negociação tem o valor de comercialização mais alto. De acordo com o CPEA, os valores atuais se encontram nos maiores do ano de 2017. Vamos aos números então. A gente começa pelo estado do Paraná. Veja que nesta última sexta-feira, dia 30 de junho, o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou a R$ 643,71. Mês de junho encerrou com alta de 4,93% no acumulado na comparação com o fechamento do mês anterior. Já no estado do Rio Grande do Sul, a alta no acumulado do mês foi ainda maior, fechou a 7,31%. Veja que o mês fechou com a tonelada do trigo tipo brando a R$ 599,91, mas chegou os dias anteriores a voltar a operar acima dos R$ 600 a tonelada, patamar que não era visto no estado gaúcho já há muito tempo. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou na última sexta-feira as áreas das principais culturas que são trabalhadas no país. Entre as culturas, teve a confirmação da área de trigo, 18.490.000 hectares ocupados com trigo, cultivados com trigo no ano de 2017. Quando eu falo esse número, ele não representa muita coisa. Mas quando eu comparar agora aos anos anteriores, aí sim, o público que está em casa vai entender exatamente do que estamos falando. Olha só, esses 18.490.000 hectares, eles representam a menor área cultivada com trigo nos Estados Unidos desde 1919, desde quando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos começou a realizar essas pesquisas e esses levantamentos. Nunca teve uma área tão baixa nos Estados Unidos, pelo menos desde quando se tem conhecimento, desde quando se tem os números, historicamente falando, já tem quase 100 anos que não se tem uma área tão pequena com trigo. Um cenário que reflete muito bem o que vem acontecendo nesse mercado do trigo, que é um mercado, como nós já dissemos em várias oportunidades aqui no Agricultura BR, extremamente complicado.
A queda entre o cultivo de 2016 e 2017 para o trigo, no geral, somando trigo de primavera e inverno nos Estados Unidos, é de 9%. Vamos aos dados então aqui, trazendo a ocupação com trigo em 2017. Em relação à ocupação, o trigo de inverno ocupa 13.270.000 hectares. A queda para o trigo de inverno em relação à ocupação é de 9%. Para o trigo de primavera, é de 4.410.000 hectares, queda de 6%. Queda geral, para o total de 18.480.000 hectares, é de 9% também, mostrando, portanto, a menor área, como eu acabei de destacar, desde 1919 não se tem uma área tão pequena ocupada com trigo pelos norte-americanos. E eu sigo falando de Estados Unidos, vamos saber como é que vem trigo lá. Nós temos hoje um realce, né, os valores das principais culturas sendo negociadas em Chicago subindo. Vamos ver se trigo pega a carona do milho, porque milho vinha com alta de quase 4%. Não só pega, como também vem com disparada os valores negociados com trigo nesse momento em Chicago. Posição de julho vem a $5,39 o bushel, alta de 5,47%. Setembro, alta de 5,70%, $5,56 o bushel. Dezembro com alta de 5,5%, $5,75 por bushel. Movimento de alta e alta elevada segue firme para as culturas negociadas na Bolsa de Chicago. E ainda nesta edição a gente fala sobre o clima nas regiões norte e nordeste do país. Ele mudou nesse último fim de semana. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, entre em contato conosco, entre pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta e atenção, telespectadores das regiões norte e nordeste do país. É hora de falar sobre o clima por aí. Nesta época do ano ainda é comum chover forte em alguns estados. Vamos saber com a Nadiara como fica a distribuição das chuvas nos próximos períodos. Nesta época do ano é comum chover mais sobre o extremo norte do país e em áreas litorâneas do Nordeste. Nesses últimos dias, inclusive, foram registrados altos volumes de água, especialmente sobre a costa nordestina. E o nível de umidade no solo está bastante elevado aqui, desde o leste da Bahia até o leste da Paraíba. Essa chuva, apesar de trazer transtornos para algumas cidades, tem beneficiado também a produção agrícola, especialmente áreas de cana e algumas áreas de grãos do recôncavo baiano. No norte do país, a chuva também tem beneficiado algumas áreas agrícolas, especialmente do estado de Roraima, que tem um período de plantio e também colheita muito parecido com o dos Estados Unidos. Então, neste momento, eles estão avançando com a safra de grãos e essa chuva mais regular tem garantido altos níveis de umidade no solo. Agora, no interior da região nordeste, em toda a faixa sul da região norte, a chuva diminuiu, o solo está mais seco e a tendência é que esse tempo seco ganhe intensidade nos próximos dias. Não tem previsão de chuva significativa desde o Acre até o interior do Nordeste. As chuvas seguem mais concentradas aqui no extremo norte do país, especialmente entre o norte do Amazonas e Roraima e também nas áreas litorâneas do Nordeste. Tem previsão ainda de chuva forte aqui, desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. E mais uma vez essa chuva chega às áreas produtoras de grãos aqui do recôncavo baiano. Durante o segundo período, que vai do dia 9 ao dia 13 de julho, a situação não muda muito. Vai continuar chovendo de forma intensa sobre áreas litorâneas do Nordeste e no extremo norte do país. As áreas mais atingidas devem receber pelo menos 30 milímetros em 5 dias, o que é considerado uma chuva agrícola, que deve manter os altos níveis de umidade no solo nestas áreas. Agora, no sertão nordestino e na faixa sul da região norte, o tempo permanece seco e não tem previsão de chuva significativa ao longo dos próximos períodos. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até amanhã! Por aqui, o Agricultura BR destaca o quadro Agroações, que hoje traz JBS e Minerva em destaque.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal negou o pedido feito pela JBS em relação àquilo que tinha sido decidido pela Justiça do Distrito Federal em torno das negociações de alienação de plantas frigoríficas e de negócios na Argentina, Paraguai e Uruguai. A decisão foi do ministro Edson Fachin, que manteve, portanto, aquilo que a Justiça do Distrito Federal havia decidido. Essa decisão da Justiça do Distrito Federal, ela havia ocorrido na segunda quinzena agora do último mês, no mês de junho, e declarava como não possibilitava essa comercialização, essa negociação entre JBS e Minerva das 3 plantas frigoríficas localizadas na Argentina, Uruguai e Paraguai, ou qualquer tipo de negociação. Ela tinha sido feita um processo de alienação na ordem de 300 milhões de dólares nesses termos que foram divulgados pela JBS e também confirmados pelo frigorífico Minerva. Na situação do processo feito pelos advogados da JBS, solicitando ao Supremo para que revisse essa decisão, foi colocado que a decisão da Justiça do Distrito Federal, ela descumpria o acordo de delação feita pelos irmãos Batista em torno da JBS, na qual eles poderiam fazer esse tipo de negociação, não estaria a empresa impedida. Entretanto, o Supremo entendeu diferente e manteve, portanto, essa decisão. Por conta disso, o quadro Agroações mostra agora como é que vem as ações das duas empresas, mostrando primeiramente JBS e depois você tem aqui as ações ao vivo também do que vem acontecendo neste momento. Você observa que no dia 1º de junho o valor era de R$ 7,84 o valor da ação. No dia 8 de junho esse valor caía para R$ 7,48. 16 de junho, R$ 6,62. 20 de junho, R$ 6,01. 30 de junho fechou o mês a R$ 6,53 o valor da ação da JBS, representa até uma recuperação frente ao dia 20, mas é uma queda frente a como abriu o valor das ações da JBS no começo do último mês. Vamos ver agora como é que vem as ações da JBS ao vivo. Neste momento vem com uma alta expressiva de 4,13%. Essa reação aqui, apesar da alta ser forte, é uma reação comum quando você tem algum papel caindo muito, como o que acontece no dia de hoje. Nesse momento vem a R$ 6,80 o valor da JBS, o valor da ação, negociada sobre a sigla JBS S3. A gente segue comentando o caso, a gente está mostrando JBS e Minerva por conta das negociações das plantas frigoríficas, das indústrias localizadas na Argentina, Uruguai e Paraguai, que por enquanto estão suspensas. Não é que o negócio é desfeito, mas por enquanto estão suspensas. A decisão foi da Justiça do Distrito Federal e mantida pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Vamos saber como é que vem o Minerva agora? Frigorífico Minerva, o destaque do Agricultura BR, no último mês teve movimentação de alta. Abriu o mês em R$ 10,60 o valor da ação, no dia 8 de junho chegava a R$ 11,85, no dia 16, R$ 12,24, no dia 27, R$ 12,04, 30 de junho, R$ 12,31 o valor da ação. Vamos saber agora como é que vem os valores para a frigorífico Minerva. Minerva que é negociado sobre a sigla BEF3. Nós temos aqui o frigorífico Minerva ao vivo. Estamos atualizando aqui os dados, o pessoal da nossa produção está nos avisando, mas a frigorífico Minerva vinha com movimentação de alta nesta segunda-feira, mesmo com essa confirmação de que do ministro Edson Fachin, na última sexta-feira à noite, de que mantinha, portanto, a decisão do Distrito Federal. Nesse momento, inverte, nós temos aqui as ações do Minerva vindo em campo negativo, queda inclusive expressiva de 1,86%, vem a R$ 12,08 o valor das ações do frigorífico Minerva, negociado sobre a sigla BEF3. E aqui, ressentindo realmente essa decisão, já se dava como certa essa questão relacionada à aquisição das unidades frigoríficas na América do Sul e que poderia se reverter realmente a decisão no STF. Por enquanto, isso não aconteceu.
Os Estados Unidos confirmaram na última sexta-feira a área que foi plantada com algodão na temporada 2017-2018 por lá. A confirmação veio conforme aquilo que o mercado já esperava, alta de 20% em relação à área cultivada com a fibra na temporada anterior a 16-17. Veja como cresce o espaço destinado ao algodão nos Estados Unidos. Enquanto em 2016 foram ocupados 3.910.000 hectares com a cultura, para 2017 foram confirmados 4.890.000 hectares. É um incremento de 20% na área destinada a este produto. Olha, o mercado já vinha esperando essa situação, tanto é que no mês de junho reagiu com uma queda muito forte na Bolsa de Nova York, que é o mercado internacional referência para a cultura em todo o mundo. No mês de junho, a cotação de referência perdeu 10 centes de dólar por libra-peso, saindo de um patamar de 79 centes de dólar para 69. Vamos acompanhar ao vivo, então, o mercado do algodão na Bolsa de Nova York. Veja que o novo patamar de preços já foi estabelecido, 10 centes de dólar abaixo do que cerca de um mês atrás. Os contratos para outubro operam agora 69 centes de dólar mais 68 por libra-peso, com queda de 0,96%. Esta é a única posição que possui contratos sendo negociados no momento. A de dezembro teve o último negócio a 68 centes mais 47 e a posição de março do ano que vem a 67 centes de dólar mais 47 por libra-peso, já um patamar bem inferior para os negócios futuros do algodão. A Agricultura BR volta a destacar os cenários para o milho aqui no programa. Vamos saber como é que vem as praças brasileiras praticando o preço por a saca de 60 quilos. A questão do milho realmente é pesada para o agricultor. Nós temos esse destaque, a colheita vai andando pelo país e com a colheita andando os preços cedem bastante e a expectativa é que cedam ainda mais. E essa situação impacta diretamente sobre o bolso, a rentabilidade do agricultor brasileiro, que tem colocado, como você já viu na última semana no Agricultura BR, milho sendo estocado a céu aberto, porque também não tem espaço para estocagem, porque é uma grande safra de milho, é uma grande safra, ou foi uma grande safra de soja, que tem a comercialização de lenta e está ocupando muito espaço nos armazéns. Vamos aos números então. Nós trazemos aqui primeiramente a média nacional, considerando os 8 principais estados do país em 15 dias. Em apenas 15 dias perde mais de 5% o valor do milho no Brasil. No dia 18 de junho, o valor era de R$ 23,19 a saca de 60 quilos. No dia 23, R$ 22,74 a saca. No dia 27, R$ 22,55. Em 30 de junho, R$ 21,99 a saca. E o mês de julho inicia os valores a R$ 21,99, queda de 5,17% em 15 dias. Vamos olhar em detalhes agora o mercado goiano do milho. A gente já comentou nessa edição que a entidade que atende aos produtores da região pediu apoio ao governo federal para intervir no mercado. E a partir dessa semana, a Conab realiza leilões de apoio à comercialização ao milho no estado goiano. Também Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal. Por lá, o preço mínimo estabelecido pelo governo é de R$ 19,21 a saca. E como vem abaixo disso, cotação do milho no estado de Goiás caiu 5,19% nas últimas 2 semanas. Saiu do patamar de R$ 19,25 no dia 18 de junho e veio caindo. No dia 23, já estava em R$ 18,75 a saca, já abaixo do mínimo pelo governo federal. No dia 28 de junho, caía para R$ 18,25, permanecendo nesta cotação neste início do mês de julho, quando no dia 3 registra R$ 18,25. Queda, portanto, de R$ 1,00 em apenas 2 semanas, o equivalente a mais de 5%.
do estado do Mato Grosso do Sul, que, como a Juliana destacava, vai ter também esse apoio à comercialização. A queda ainda é mais forte, queda de 8%, e aí os valores estão bem distantes da referência de preço mínimo em Mato Grosso do Sul. Acompanhe conosco aqui, milho no Mato Grosso do Sul, no dia 18 de junho, eram R$ 18,75 a saca, mantinha esse valor no dia 22 de junho, no dia 27 de junho, R$ 18,25 por saca de 60 quilos, no dia 29, o valor recuava a R$ 17,25 por saca de 60 quilos e nesse 3 de julho, R$ 17,25 por saca. A queda no Mato Grosso do Sul é de 8%, o que mostra e expressa toda a preocupação com os valores de negociação do milho no estado. A Agricultura BR segue destacando agora a soja, são as últimas informações dessa edição. E eu lembro os destaques que trouxemos logo na abertura do programa, aquilo que a gente falava a respeito da área ocupada com soja nos Estados Unidos, em linha com aquilo que era esperado, as estimativas iniciais, e como o mercado reage. O mercado, como tem essa situação de não saber exatamente como é que vai ser o clima para as próximas semanas, principalmente, até as próximas 4 semanas, tem se mostrado um pouco mais favorável aos negócios. Os fundos de investimento, principalmente, têm atuado de uma forma positiva para o preço da soja. E com isso, aquilo que a Agricultura BR destacava e que muita gente até chegava a comentar que, Fabiano, esses valores não vão chegar, mas que a gente falava de que chegariam próximo a $10 por bushel, no dia de hoje nós já estamos vendo essa situação. Uma situação que pode abrir uma janela de comercialização melhor aqui para o Brasil. As altas hoje são fortes para todos os negócios, todas as commodities na Bolsa de Chicago, e no caso da soja, a alta agora para a posição de julho é de 2,86%, vem a $9,69 o bushel, agosto 2,69 de alta, $9,72 por bushel, setembro a $9,75 por bushel, uma elevação de 2,65%, e a posição de novembro, essa posição de novembro é importante, é onde está precificada a safra americana, $9,82 mais 25 por bushel, com alta de 2,88%. Hoje, Juliana, essa posição já chegou a $9,91 o bushel. Portanto, vai confirmando um viés de alta, pelo menos abrindo essa possibilidade, vindo com elevações com soja em Chicago. Aí nós precisamos ter, na formação de preço aqui no Brasil, o dólar também se fortalecendo. Bom, o dólar segue operando perto dos R$ 3,30 já há alguns dias. Hoje vinha recuando um pouquinho em relação ao fechamento da última semana, mas segue dentro dessa casa. Cotação do dólar comercial é agora de R$ 3,30 mais um, com a moeda recuando 0,39% neste momento frente ao real. O fechamento do dólar comercial, da soja em Chicago e todas as demais commodities você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 17h20 pelo horário de Brasília. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.